Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Lula tem encontro com o secretário-geral das Nações Unidas neste sábado no Rio de Janeiro. A Argentina ordena a prisão de 61 brasileiros investigados pelos atos extremistas de 8 de janeiro do ano passado. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. O dono da loja onde Francisco Vanderlei comprou os fogos de artifício usados no atentado ao STF e à Câmara dos Deputados prestou depoimento nesta sexta-feira à Polícia Federal em Brasília. A Yasmin Costa tem as informações. Yasmin, boa noite. O que esse comerciante disse no depoimento? Boa noite, Lidiane. Ele disse que a loja é legalizada e segue todos os padrões do governo do Distrito Federal. O dono do estabelecimento também afirmou que não conhecia o autor do atentado. A polícia teve acesso a imagens da câmera de segurança da loja onde Francisco comprou os fogos de artifício em 6 de novembro, uma semana antes do ataque. E, de acordo com as investigações, há indícios de que o autor do atentado alterou de forma caseira os fogos de artifício para potencializar as explosões. Agora, a Polícia Federal busca mais imagens de câmeras da loja, da vizinhança onde Francisco morava e também do circuito de segurança da Câmara dos Deputados. A polícia segue apurando dados abertos da rede social para saber se Francisco tinha ligação com grupos extremistas e se mais gente participou do plano. A PF vai ouvir no início da semana outras pessoas com quem Francisco teve contato. O corpo do autor do atentado foi periciado e deve ser liberado para o sepultamento na próxima semana. Lidiane. Tá certo, Yasmin. Obrigada pelas informações. O jornalismo da Record obteve com exclusividade imagens das câmeras da parte externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, momentos antes da execução do empresário Vinícius Gritzbach. O carro usado pelos atiradores chegou ao terminal 50 minutos antes do crime. O motorista deu voltas pelo local para esperar o momento exato da saída do empresário. Por volta das 3h15 da tarde, o carro dos atiradores aparece nas câmeras do Terminal 2. Ele passa a primeira vez. Cerca de 5 minutos depois, o veículo aparece novamente e faz o mesmo trajeto. Esta é a última vez que ele vai fazer o mesmo caminho. Momentos antes da execução, o carro estaciona e aguarda. Vinícius Gritzbach, a namorada e o segurança esperam para atravessar. O carro preto sai da vaga e os criminosos descem para executar o empresário. O motorista ainda troca de faixa para fugir do aeroporto. Momentos depois, o carro da escolta de Vinícius aparece. Ao errar a pista, ligam o giroflex e retornam de marcha ré. Dentro desse veículo estavam um filho, o sobrinho do empresário e um PM que fazia a segurança. O giroflex não poderia ter sido instalado nesse carro, segundo a diretora do Departamento de Homicídios. A gente conseguiu aí identificar quem foi que instalou o highlight e a sirene. Então a gente está agora atrás desse. Ele instalou de uma forma, não deveria, né? O Jornal da Record também teve acesso ao novo depoimento do motorista de Vinícius. Ele confirmou que um dos carros tem equipamentos irregulares. Também disse que Vinícius foi reconhecido no aeroporto de Maceió por um homem que devia 6 milhões de reais a ele e combinou de pagar 2 milhões em joias. O motorista foi quem pegou os itens. Ele se encontrou com o devedor em um quiosque na capital de Alagoas. O homem vestia uma camisa do Barcelona no momento da entrega. Os tiros também mataram o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes, de 41 anos. Nós conversamos com uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela destacou que a execução de Vinícius Gritzbach durante o dia na área de desembarque do maior aeroporto do país foi uma ação audaciosa nunca vista antes e que pode ter sido um recado da maior facção criminosa do país. Aqueles que eventualmente se envolvam com as organizações criminosas e não cumpram ou deixem de cumprir os requisitos, as regras que são impostas pela organização criminosa, acontece isso. Você é fuzilado
no aeroporto às 4 horas da tarde. A Secretaria da Segurança Pública criou uma força-tarefa com as polícias civil, militar, federal e o Ministério Público. Ao menos um dos 3 suspeitos foi identificado no momento em que tirou o capuz ao abandonar o veículo. Os 8 PMs e 6 policiais civis foram afastados. Gritzbach passou a ser alvo de ameaças depois de denunciar policiais por corrupção e ser apontado como mandante do assassinato de 2 traficantes em 2021. Um temporal causou estragos na cidade de Olambra, no interior de São Paulo. A forte chuva deixou ruas alagadas e derrubou árvores em vários pontos da cidade. As rajadas de vento foram tão fortes que um caminhão tombou. Carros ficaram ilhados. Até o momento, não há registro de vítimas. Foi enterrado o corpo do pedreiro atacado por um cão da raça Pitbull enquanto trabalhava na Grande São Paulo. Desde o domingo passado, 3 casos semelhantes foram registrados na região metropolitana e na capital. Nilton Nivaldo de Souza, de 37 anos, foi atacado pelo pitbull do morador da casa onde ele fazia uma obra. O cachorro escapou de onde estava preso. Nilton não conseguiu se defender. O enterro foi em Mauá, na Grande São Paulo. Um inquérito vai ser aberto para investigar a responsabilidade do tutor do cachorro na morte do pedreiro. Um menino de 11 anos, que também foi mordido por um pitbull, teve alta do hospital hoje. Ele brincava num parquinho perto de casa com outras crianças quando 2 pitbulls apareceram e avançaram. Pessoas usam pedaços de madeira para afastar os cães. A reação, segundo este adestrador, não é indicada. Fernando orienta a fazer 2 manobras específicas para neutralizar a ação do animal. Asfixia mecânica. Você vem com uma guia, trava aqui, puxa, você tira toda a coisa de confronto dela, ó. Está atacando alguém, suspende as patas de trás. É um cão de confronto. Ó, acabou. Nessa hora você não pode chutar, bater, dar paulada. Você vai instigar o comportamento dele a ser mais agressivo ainda. Aqui em Guarulhos, o seu João chegava em casa com a Mel depois de uma caminhada quando foi surpreendido por 2 pitbulls. O aposentado só teve tempo de erguer a cachorrinha nos braços enquanto esperava por ajuda. Seu João caiu no chão, mas não soltou a Mel. Ele foi socorrido por vizinhos e se recupera. A cachorrinha teve perfurações pelo corpo e também já está melhor. A gente não consegue acreditar, né, naquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, a gente sair na rua e a gente precisa, né? A gente precisa sair com ela. Em mensagem ao casal, o dono dos pitbulls disse que os cães fugiram. Você precisa entender da raça. Aí as pessoas fazem o quê? Ah, eu ganhei um pitbull. Põe num quintal, põe num quadrado, não dá gasto de energia, não pratica a sociabilidade com ele, ele vira o quê? Uma bomba relógio. O presidente Lula deve se reunir neste sábado com o secretário-geral da ONU no Rio de Janeiro. Ele está na cidade para participar da reunião de cúpula do G20. Por isso, a gente segue até a capital fluminense com o Leonardo Ack. Léo, boa noite para você. Conta pra gente quais serão os outros compromissos do presidente. Boa noite, Lidiane. Boa noite a todos. Olha, o presidente Lula está hospedado neste hotel aqui na praia de Copacabana. Vai cumprir uma extensa agenda nos próximos dias. Agora, neste sábado, além de se reunir com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Lula participa da cerimônia de encerramento da cúpula do G20 Social. Mais tarde, o presidente vai marcar presença na Aliança Global Festival, evento criado com o objetivo de combate à fome e à pobreza, com a participação de estrelas da música brasileira na Praça Mauá, no centro da cidade. E no domingo, Lula se encontra com prefeitos do mundo todo para discutir o futuro das cidades e meio ambiente. Já as reuniões de cúpula com outros líderes mundiais vai acontecer na segunda e na terça-feira. Lidiane. Obrigada, Léo. Bom trabalho por aí. O governo brasileiro anunciou que mais de 100 países e organizações aderiram ao projeto de combate à fome no mundo. O tema foi discutido nesta sexta-feira no G20 Social.
O Brasil levantou a bandeira de uma aliança global de combate à fome e à pobreza. O projeto foi o foco dos debates no segundo dia do G20 Social. A ideia é adotar políticas públicas e ações eficazes para a redução dos índices de miséria no planeta. Países que sofrem com a desigualdade teriam o apoio de nações e órgãos internacionais. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, a iniciativa já conta com a adesão de mais de 100 países e organizações. Estamos otimistas, todos os países do G20 e os que não são do G20, da participação integral de todos os países. Outra preocupação das nações que ganhou força no G20 Social é a crise climática. 2024 teve furacões devastadores, enchentes que destruíram cidades e secas históricas. Uma pesquisa divulgada pela União Europeia esta semana na COP29 projetou que este ano deverá ser o mais quente da história. Políticos e especialistas na área ambiental debateram formas de chegar ao equilíbrio no meio ambiente. As crises climáticas causam um efeito dominó no planeta. Os impactos vão muito além das fronteiras do país atingido e afetam a produção agropecuária. Como presidente do G20, o Brasil pode liderar ações que diminuam os riscos ao fornecimento de alimentos, estabilizando assim a oferta mundial. Para o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os países precisam se posicionar durante a cúpula sobre a alta emissão de poluentes. Exigir que eles diminuam a emissão de CO2 e exigir que eles paguem pela emissão que fazem para poder que nós possamos mitigar os danos das crises climáticas, nós possamos nos adaptar a elas. A saúde e a educação também são impactadas pelo desequilíbrio climático. Em negociações durante o G20 Social, o Unicef, órgão de ajuda humanitária das Nações Unidas, espera garantir ações efetivas para proteger os mais vulneráveis. Primeiro, reconhecer que existe o problema e logo ver juntos com todos o que é que podemos fazer enquanto, como disse, proteção social, intervenções de água, saúde, educação, porque ao final são as crianças que vão sofrer a maioria da extrema pobreza. A Justiça da Argentina emitiu mandados de prisão contra 61 brasileiros investigados pela participação nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro do ano passado. A Yasmin Costa está de volta com os detalhes. Yasmin, suas informações. É isso, Lidiane. Os mandados foram emitidos depois do pedido de extradição feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 15 de outubro. Os foragidos enfrentam diversas penas pelo envolvimento nos atos do 8 de janeiro. O juiz Daniel Rafecas, da Terceira Vara Federal da Argentina, foi responsável pelas ordens, que já resultaram na prisão de 2 brasileiros no país. Os presos aguardam as audiências para determinar o curso desse processo, com a possibilidade de apelação à Corte Suprema da Argentina. O governo de Javier Milei já confirmou que vai cumprir todas as determinações judiciais com relação à extradição. Lidiane. Obrigada, Yasmin. O Supremo Tribunal Federal voltou nesta sexta-feira a julgar o pedido de liberdade do ex-jogador Robinho. Até o momento, foram 4 votos a 1 pela manutenção da prisão. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator, ministro Luiz Fux. Já o ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade do ex-jogador. Os demais ministros da corte devem inserir o voto no sistema até 26 de novembro, quando se encerra o julgamento. Robinho cumpre pena em Tremembé, no interior de São Paulo. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por participar de um estupro coletivo na Itália. Na capital paulista, um sistema de monitoramento com mais de 17 mil câmeras tem ajudado na identificação de criminosos nas ruas. O Jornal da Record mostra com exclusividade imagens das prisões.
A imagem é de uma rua na região central de São Paulo. Um homem passeia com um cachorro e tem o rosto identificado pela câmera. Após a comparação com uma foto de um processo judicial, o sistema aponta que ele é procurado por fazer parte de uma quadrilha de roubo a residências de luxo. A Guarda Civil Metropolitana prende o suspeito. Na zona leste da cidade, este homem também foi reconhecido por câmeras instaladas numa escola municipal. Ele foi condenado por tráfico e estava foragido havia 6 anos. Nesta unidade de saúde, um homem procurado por roubo, tráfico e homicídio aguardava atendimento. Ele foi surpreendido pelos GCMs e preso. Na 25 de março, importante centro popular de compras, um homem procurado por roubo também foi identificado. Ele tentou fugir, mas foi detido pelos agentes. Os flagrantes foram feitos pelo sistema de vigilância da prefeitura, o Smart Sampa. O monitoramento é feito em tempo real, com mais de 17 mil câmeras espalhadas em diferentes regiões de São Paulo. O sistema é controlado por inteligência artificial, que consegue perceber situações de flagrante e ainda fazer reconhecimento facial. Essa tecnologia permite identificar foragidos da justiça e ainda pessoas desaparecidas, além de conseguir reconhecer placas de veículos roubados. Os alertas aparecem em tempo real nas telas. Os operadores avaliam a situação e acionam os guardas civis. Um indivíduo procurado pelo fluxo, o mesmo se encontra sentado. Este ano, a central ajudou na prisão em flagrante de mais de 1.000 pessoas e na localização de 23 desaparecidos. Em setembro, começou a integração com a Secretaria Estadual da Segurança e 16 foragidos já foram capturados. O sistema também é usado em outras emergências. Nós temos a Defesa Civil, nós temos aqui a equipe de zeladoria da cidade, para quando tem alagamentos, quando tem queda de árvores, todo um sistema integrado para poder trazer informação mais rápida e um serviço mais rápido para o cidadão. De cada 10 apreensões de drogas sintéticas feitas no estado de São Paulo, 7 aconteceram aqui na capital. Todo o material recolhido passa por análises no Instituto de Criminalística da Polícia Científica. Foram inúmeras perdas. Minha mulher me largou, já estava trazendo aluguel do meu bar, que tinha um bar, já estava trazendo funcionário, já não conseguia fechar um caixa. Um tempo em que a vida se resumia a uma rotina. Eu vivia para usar droga, eu trabalhava para usar droga. O homem que prefere não mostrar o rosto é um médico veterinário que durante 9 anos usou todos os dias drogas sintéticas, aquelas produzidas em laboratório. Anfetamínicos são estimulantes do sistema nervoso central. A gente tem os canabinoides sintéticos, que aí tem ações mistas, são substâncias que foram desenvolvidas em laboratório para ter ação nos mesmos receptores que tem ação o THC, que é o princípio ativo da maconha. As substâncias que ele usava eram encontradas em baladas, festas rave. Por isso, até são chamadas de drogas de pessoas que têm mais recursos financeiros. É muito fácil em festa rave. No começo, costuma ser apenas curiosidade. Depois, pode vir aquela sensação de que é possível controlar o uso, pois tudo não passa de diversão. Mas daí a frequência aumenta e quando menos se espera, a dependência toma conta. As drogas sintéticas, como explica este psiquiatra do Hospital Moriá, em São Paulo, podem trazer sérias consequências para a saúde. Os estimulantes, chamados de anfetamínicos, agem no coração e são de alto risco. O uso continuado das drogas anfetamínicas tem o potencial de fazer perturbações psíquicas e mentais, então causam aceleração do pensamento, podendo desencadear ou abrir quadros de transtorno de humor ou de ansiedade, podem dar repercussões em outras partes do organismo, como a principal delas cardiovascular, aumentando o risco de infarto ou complicações cardíacas gerais. Uma das maiores preocupações das autoridades é como estas drogas têm se tornado cada vez mais comuns. No ano passado, segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram registradas mais de 4.000 apreensões de drogas sintéticas no estado de São Paulo. Quase 72% desse total só na capital paulista. Os canabinoides, um tipo de maconha sintética, são maioria. Em seguida, estão estimulantes como o êxtase.
Depois de apreendidas, as drogas são trazidas para o Instituto de Criminalística. Aqui, a Polícia Científica de São Paulo analisa as amostras, um processo dividido em várias fases. Em poucos minutos, a análise identifica toda a estrutura molecular da droga. Os resultados não raramente surpreendem os peritos. Não tem um padrão, né? Combinações diferentes, então acho que isso é que mais deixa a gente preocupado, na verdade. Quem um dia imaginou que tinha o controle sobre essas drogas, convive até hoje com uma dura consequência. Se eu beber um gole hoje, eu volto 10 vezes pior. É onde a gente fala que tem overdose, né? 3 anos e 9 meses sem uso, você volta na mesma força que você estava usando. Nos destaques internacionais, uma proposta de paz entre Israel e o grupo Hezbollah já teria sido aprovada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Israel luta para proteger o norte do país, ainda sob o ataque de terroristas. Hoje, 3 trabalhadores ficaram feridos quando foguetes do Hezbollah atingiram a região da cidade de Haifa, na fronteira com o Líbano. Foram pelo menos 30 lançamentos. A resposta foi contra um reduto do grupo terrorista no subúrbio da capital, Beirute. Câmeras flagraram a destruição de um prédio. O ataque ocorreu 50 minutos após um aviso para que os civis, sem ligação com terroristas, deixassem o local. A proposta de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, intermediada pelos Estados Unidos, já teria aval de Donald Trump, segundo a imprensa americana. O futuro presidente estaria esperançoso de que o acordo seja fechado antes da posse. Em visita a Beirute, um conselheiro do líder supremo do Irã afirmou que o país concorda com qualquer decisão tomada pelo governo libanês. O Irã tem atacado Israel em apoio aos grupos terroristas. Em Gaza, um representante político do Hamas afirmou que o grupo terrorista estaria disposto a aceitar um acordo de trégua se Israel respeitar as condições. Entre as exigências, a retirada das tropas israelenses do território palestino, o que poderia abrir caminho para que terroristas ocupem novamente a região. A Polícia Nacional Espanhola anunciou a apreensão de mais de 4 mil quilos de cocaína a bordo de um navio pesqueiro do Panamá, perto das Ilhas Canárias. 15 tripulantes foram presos na operação que apreendeu cerca de 100 fardos de cocaína. O navio, que já era monitorado por suspeitas de envolvimento com o tráfico, foi interceptado a 800 quilômetros da costa espanhola. Moradores de diversas regiões do Brasil já podem ver esta madrugada, aproveite para espiar aí na sua janela, a última superlua do ano. Ela surgiu no horizonte iluminada. A última superlua cheia de 2024 pôde ser vista conforme o fuso horário de cada região, mas na maior parte do país se tornou visível exatamente às 18 horas e 28 minutos. No Rio Grande do Sul, o céu limpo contribuiu para a visibilidade e não precisou de nenhum equipamento especial. Na prática, o fenômeno acontece quando a lua cheia parece maior e mais brilhante do que o normal por estar mais próxima da Terra durante a órbita. É o caso de hoje. A Lua está a apenas 360 mil quilômetros de distância. Considerando que a distância média dela é 384 mil, variando aí até 406. Então ela vai estar num dos pontos aí de maior aproximação durante o ano. Gerson sempre foi fascinado por astronomia. Em casa, possui vários telescópios. Este é capaz de aproximar a imagem até 40 vezes e com nitidez. Essas fotos, por exemplo, foram feitas agora há pouco. Uma paixão mesmo, assim, algo que era um desconhecido e que, por mais que a gente já conheça um pouco mais hoje, sempre desperta esse interesse, né? A superlua vai estar visível na capacidade máxima de tamanho e brilho até amanhã. Então vale a pena sair para a rua e olhar para o céu, porque a próxima superlua está prevista somente para o fim de 2025. Ela vai atravessar a noite toda o céu, né? Então a gente tem a possibilidade de ver ela a noite toda. A noite toda estamos dedicados à lua. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite.